Antes de existir um post bonito, um reels muito bem feito, uma legenda criativa, existe uma etapa oculta que pouca social media sabe realmente fazer: o planejamento estratégico. Por isso, nesse vídeo eu quero te mostrar o passo a passo para você desenvolver um planejamento estratégico para qualquer cliente de social media. Mas antes de continuar, se você gosta desse tipo de conteúdo de marketing, de estratégia, de social media, de criação de conteúdo, se inscreve aqui no canal que toda semana eu libero um vídeo descomplicando tudo isso sem romantizar nada desse processo. Agora bora pro que realmente interessa nesse vídeo. Primeira coisa que eu preciso que você entenda: planejamento estratégico, cara, não é um bônus que você vai fazer quando der tempo. Ele é a base do teu trabalho no quesito estratégia de criação de conteúdo. Porque se você fecha um cliente hoje e você sai postando amanhã, cara, tu nem estudou o negócio dele. Tu nem sabe realmente quem é o teu público-alvo. Você nem sabe se os conteúdos que você vai estar postando realmente vai gerar resultado pra ele. Como que você quer que uma marca seja percebida, seja lembrada, venda, se você nem teve tempo pra estruturar um planejamento? O cliente, cara, ele te contratou pra ter uma comunicação assertiva, pra que ele gere resultados. Então é teu papel também acalmar o cliente que as coisas não podem sair amanhã, que as coisas precisam de tempo, que precisa de um planejamento estratégico. Então, pra montar o planejamento estratégico, a primeira coisa que você vai fazer é analisar o contexto do cliente. Antes de pensar no futuro, na criação de conteúdo, como é que tá esse cliente hoje? Tá claro o que a empresa oferece, os serviços que ela vende, o que ela faz? A comunicação dela gera confiança, gera autoridade, as pessoas sentem desejo? Os destaques estão organizados? A pessoa que é a comunicadora de marca realmente conversa com o público-alvo? Como que estão as legendas, as chamadas de ação? Os stories estão sendo diários ou não? Você precisa entender o teu ponto de partida, que é onde a marca se encontra, os gargalos que ela tem, o que a comunicação tá falhando hoje que não pode falhar a partir do momento que você entrar. O planejamento estratégico, cara, é o direcionamento que você vai dar pro cliente a partir de então. Então, na hora de construir esse planejamento, eu sempre começo pela essa parte de diagnóstico. Segunda coisa, dentro do planejamento estratégico, eu preciso entender a marca. Porque toda a minha base de conteúdo também é construída em todo o repertório de por que a marca nasceu, como ela começou, quais foram as dificuldades encontradas, quais foram as grandes conquistas dela, o que ela valoriza, o que ela não valoriza, o que ela defende, o que ela acredita. Porque quando a gente fala de uma marca ela carrega uma história. E uma história gera conexão com o público. Então eu sempre gosto de buscar entender essa marca de um modo bem profundo, seja ela uma marca empresarial ou uma marca pessoal, porque isso também vai me ajudar muito na minha criação de conteúdo. Terceira coisa que eu faço é definir o público-alvo, quem são as minhas personas. Porque depois que eu entendi a marca, o cenário que ela passa, eu preciso entender pra quem que eu vou me comunicar. Quem que é esse público? O que ele deseja? Do que ele tem medo? Quais canais ele mais consome? Hoje em dia, gente, eu faço essa pesquisa através de uma ferramenta chamada Sparks. Com ela, eu preencho o briefing do meu cliente e a partir desse briefing, o Sparks gera várias personas feitas por inteligência artificial. E lá ele já dá dores, medos, desejos, objeções, canais, interesses. Então já facilita muito o meu trabalho. Porque é através do público que vão sair os conteúdos mais assertivos. Então é fundamental que você entenda o público a fundo. Depois disso, é a hora de eu construir a identidade da marca. E identidade aqui não tem nada a ver com identidade visual. É realmente o modo como ela vai ser percebida, qual vai ser o tom que a gente vai usar. Essa marca, ela vai ser uma marca engraçada, extrovertida, jovem? Ou vai ser uma marca mais séria? Qual que é o tom que essa marca vai se comunicar com o público? Como é que ela vai gerar esse senso de pertencimento com o seu público? E isso precisa ser definido, porque hoje, quando você olha algumas comunicações, você já sabe da onde que essa comunicação veio, você já se identifica com essa comunicação. Como, por exemplo, se você olhar a comunicação da Netflix, você vê que ela tem um quê jovem, que ela traz um pouco de gíria, que ela tá dentro do que o mercado ali, entre a sua base de 24 anos, costuma consumir. Então você vai definir que tipo de palavras vocês vão usar, que tipo de bordões vocês vão usar, vai ter gírias, não vai ter gírias, qual linguagem vai se conectar e combinar com o teu público, que elementos vão se tornar uma característica dessa marca, e tudo isso vai te ajudar a construir uma comunicação muito mais consistente. Depois, é lógico, gente, a gente não pode ignorar a questão da análise da concorrência. E aqui não é pra você copiar o seu concorrente, mas pra você entender o que ele faz que o seu cliente não faz, ou o que ele não faz que o seu cliente não faz e ele poderia estar fazendo. Aqui o grande ponto é você analisar estratégias que os concorrentes do seu cliente já fizeram e funcionaram, porque você pode replicar e melhorar, ou também uma maneira de você encontrar o diferencial do seu cliente. Porque muitas vezes o diferencial do seu cliente tá exatamente nesse ponto que você não analisou. Ou então o diferencial do seu cliente já tá na operação dele, mas nunca foi comunicado. Mas você não vai saber fazer isso se você não analisar a concorrência.
concorrência e o que eles também estão fazendo. E aí você vai pegar tudo isso e transformar toda essa análise em estratégia de conteúdo. Porque você sabe quem a marca é, você já sabe a história da marca, você já tem uma personalidade pra marca, você já sabe pra quem você quer comunicar, você já sabe qual pilar de posicionamento você quer construir porque você estudou os diferenciais dela. E aí é a hora que você vai definir os pilares de conteúdo, quais assuntos precisam aparecer com certa frequência, quais são os conteúdos que vão fazer a marca ganhar autoridade, conexão, proximidade. E além disso, eu também gosto de olhar para as datas de um calendário mensal, para eu entender que datas comemorativas são relevantes para eu me comunicar com o meu público. Quais datas vão ali se conectar com ele, que são relevantes para ele. O que está acontecendo no mundo que faz sentido abordar dentro do perfil do meu cliente? Porque muitas dessas coisas podem virar uma oportunidade não só de conteúdo, mas comercial também, estrategicamente falando, para o teu cliente. E aí, eu também analiso os formatos de conteúdos que estão funcionando. Quais são os formatos de conteúdos que mais estão sendo usados? Quais são os formatos de conteúdo que mais estão prendendo atenção? Como eu consigo adaptar certas trends ou formatos de conteúdo para o meu cliente sem perder a sua essência? É isso que realmente faz um conteúdo ser estratégico de um conteúdo que você só posta por postar. Então, se hoje você não faz um calendário de conteúdo e não monta esse planejamento estratégico, talvez você esteja sendo uma fazedora de post. E eu quero que você leve desse vídeo que o planejamento estratégico ele não é uma burocracia. É o que realmente vai fazer você parar de produzir conteúdo no automático. Então, se esse vídeo te ajudou, não se esquece de se inscrever no nosso canal, que toda semana eu libero um vídeo descomplicando a profissão de social media, que nem é tão difícil assim. Beijo!